Future Hacker Life Path Future. Olá pessoal, bem-vindos de volta aqui ao Future Hacker. Temos uma convidada muito especial, que é a Paula Martini. A Paula é especialista em tecnologia e sociedade, head de inovação do Museu do Amanhã e gerente do laboratório de atividades do Amanhã. Ela também é orientadora digital, palestrante, especialista em tecnologia e sociedade, né? Consultora estratégica de comunicação, cultura digital e negócios há 23 anos no mercado digital. Super bem-vinda, Paula, aqui ao Future Hacker. Oi, André. Oi, todas e todos e todes. Boa tarde, bom dia, boa noite. Bem, você é literalmente uma hacker mesmo, né? É uma Future Hacker com todo esse currículo extenso aí nessa parte de transformação digital. Queria que você contasse um pouco da tua trajetória exatamente e todas essas andanças aí nessa indústria criativa. Tá, eu sempre trabalhei com cultura, né? E como que cultura é algo tão amplo, né? Cultura tem a ver com linguagem, cultura tem a ver com nossa forma de estar no mundo. E em algum momento isso foi atravessado pela tecnologia digital. E eu tenho a alegria de ter estado lá nessa hora, né? Que, como usuária primeiro, claro, mas eu sempre dormi muito tarde, e ali, naquele momento de início dos anos 90, ficava muito tempo assim, puxa, tô aqui, né? Tô aqui lendo a Barça, não tem nada para fazer. E aquele breu de vários prédios perto e uma janelinha lá longe. Eu sempre ficava olhando para aquela janela, pô, são 2 da manhã, por que essa pessoa tá acordada? Eu tô acordada. E a gente, de repente, podia estar conversando, né? Por que não? E aí corta para 96 e tô eu lá no Mirk, de madrugada, né? Aquele pulso único, conversando com gente de vários lugares, desde, sei lá, de Copenhagen até Boston, até Campinas. Eu moro no Rio. E para mim aquilo foi muito mágico, né? Porque eu tava pensando ali sobre conexão humana mesmo, né? Com meus 13, 14 anos, vendo como que a gente podia trocar conhecimentos e ideias e abstrações através desse novo espaço. Para mim isso foi tudo. Assim, acho que foi um start ali que me trouxe para aquelas utopias, né, de início da internet, né, ainda era Web 1.0. Essa multiplicidade, esse acesso ao conhecimento de forma universal, o hiperlink, né, que foi se perdendo aí ao longo dos tempos por causa das plataformas. E aí, com 20 e poucos anos, eu fui trabalhar no Creative Commons, né? Porque esse assunto sempre me chamou muito a atenção. Então, quando era 2006, eu comecei a trabalhar com o Ronaldo Lemos no Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas. Fiquei durante 6 anos lá, e foram 6 anos em que tudo isso, toda essa colisão, né, entre o humano e a mediação da tecnologia estava justamente em voga. A gente estava discutindo ali como que o direito autoral estava conseguindo dar conta, né, era a época do Napster, aquela coisa toda, cultura livre, software livre, modelos de negócio abertos, tudo que estava sendo potencializado por essas tecnologias digitais estava ali, estava borbulhando. O ministro Gilberto Gil na cultura, trazendo essa perspectiva, né, dos pontos de cultura. Então, ali foi o espaço em que eu pude pegar mais na mão e me perceber um pouco mais como potencial agente disso. Foi a época em que conheci a Lala Denzelin, futurista querida, nossa amiga que me apresentou você. Ela estava ali iniciando o movimento Crie Futuros. Então, como que esses novos olhares sobre a criação mediada pela tecnologia estavam transformando de vez, né? Hoje, com inteligência artificial, a gente está, dentre muitas coisas, debatendo o papel do criador nisso. Então é um pouco cíclico, né? Poder ter estado esse tempo inteiro, visualizar os ciclos, ter estado ali quando surgiu o Second Life, né? E a gente aqui fazendo reuniões no metaverso, ou em emulações de metaverso hoje. Então esses acontecimentos que permearam a nossa vida, eu estava ali, estava olhando e estava pensando. Isso para mim é o mais interessante de estar viva agora. Muito bom. Eu vou dar uma quebrada no meu roteirinho aqui para te fazer uma pergunta em cima do que você falou sobre essa interatividade e conectividade. Você vê a internet das coisas, né? Não sei se você, na China, por exemplo, né, você já vê lá em maquininhas tipo de refrigerante ali que você tem um matchmaker entre pessoas, né? Você compra uma latinha que tem exatamente alguma ligação. Você acredita que a internet das coisas ela pode potencializar, exponencializar essas interações
ainda mais impulsionado pelo 5G? Bom, essa é a ideia original, né? Toda tecnologia ela vem com suas potencialidades e seus reveses. E eu gosto de falar que eu não sou tecno-otimista de jeito nenhum. Se pudesse dar uma definição, eu iria para o Ariano Suassuna e diria que eu sou uma realista esperançosa. Mas existem cenários que podem ser... Bom, tudo é demasiado humano, né, nessa história toda, então o que a gente pode agravar das nossas questões já não muito bacanas e o que podem ser potencializados do nosso devir positivo, né? Então eu acho que quando a gente entra aí com internet das coisas, em que o próprio ente ali, o próprio item, ele já começa a tomar decisões pautadas pelo nosso hábito, pela nossa vivência prévia e pela vivência prévia do coletivo, né? Eu acho isso muito interessante. Acho que se tem algo que eu gosto de olhar nisso é a utopia da inteligência coletiva, né? Lá de trás, ela sendo revista, ela sendo viabilizada de alguma forma agora e ao mesmo tempo que a gente possa olhar para isso de forma crítica. Então, sim, a gente já está mediado por tecnologia, né? Você está aí, eu estou aqui, mas a gente está junto. Agora, o momento em que os itens viram um pouco autônomos nesse sentido é algo fascinante. Eu acho que o fascínio é algo que não dá para perder, né? Eu acho que, não sei, essa nossa vivência desse momento, ela é muito disruptiva. Ela é algo que nunca aconteceu e a gente precisa viver ela em sua inteireza, né? Com um olhar crítico, mas também com... Acho que o fascínio é fundamental na vida, senão para que a gente vive, né? Para que continuar acordando se a gente se acostuma? Não, nunca simularei costume com essas coisas. Você acha, assim, que até uma questão sobre expansão de consciência humana, né? Que é um pouco, até inclusive, quando a gente fala do propósito do Future Hacker, é isso, né? Como é que eu consigo amplificar fronteiras, né? Abrir a cabeça para outros conteúdos e automaticamente criar novas sinapses, né? Todas as cognições ali. Você acha que assim, a tecnologia ela é uma grande promoção nisso? Quer dizer, né, do foco dessa expansão, assim, a gente está sabendo usar o melhor da tecnologia para expandir nossas consciências? Ainda não, né? Mas podemos, né? A tecnologia está aí para ser uma ferramenta, né? As tecnologias digitais. Eu gosto muito de fazer essa distinção porque tecnologia é tanta coisa, né? O fogo, enfim, a criação do fogo. Então eu acho que as tecnologias digitais elas estão aí como potencializadores. Gosto muito de olhar para essa questão utópica ainda lá do início da internet, né, da construção coletiva, da multiplicidade. A gente pode resgatar isso para um objetivo que nos leve para uma expansão de consciência, que nos leve para uma elevação, né? Eu curto olhar muito para o letramento, né? O letramento em futuros, né? Como que a gente pode democratizar, de alguma forma, o que a gente vive nos laboratórios de letramento em futuros, os laboratórios de experimentação de futuros, né? Tem um monte de técnicas, um monte de questões. Mas como que isso pode chegar às pessoas, todas, né, comuns, né, que não estão, de alguma forma, debatendo isso como nós estamos aqui agora, mas que a gente possa descondicionar os futuros, dar ferramentas, e aí elas podem ser digitais, mas eu principalmente acho que essas ferramentas elas são interpessoais, elas são da vivência mesmo, pode ser mediada pela tecnologia digital, mas para a gente transmitir formas de decolonizar os futuros, de descondicionar eles, tirar as pessoas do que elas entendem como o possível, o que virá, está posto. Não está posto. Né? Nós somos agentes ativos, o futuro ele não existe real. Então, o que nós hoje, o que a gente pode fazer para criar os futuros que a gente deseja, os futuros desejáveis, os futuros que nos levem para uma vivência da forma como poderia já estar sendo, né? Como a gente pode agora potencializar com a tecnologia.
Perfeito. E quando você fala de tudo isso, você tem ocupa uma posição muito interessante, né, que é uma rede de inovação, né, do Museu do Amanhã. Você traz isso, toda essa visão de mundo para o museu hoje em dia, não? Bom, eu tento. Aos pouquinhos, né? A gente está num espaço muito privilegiado. O Museu do Amanhã, ele tem uma visitação. Muitas pessoas que vão ao Museu do Amanhã nunca foram a museu nenhum. E tá ali, que é um museu de ciências, né? Só que ele é diferente. Ele é um museu que nos leva para dentro dessa sequência de perguntas, né? Quem a gente é, de onde a gente veio, para onde a gente está indo, de que forma a gente quer ir. E eu gosto muito de olhar para esse de que forma. Esse de que forma, para mim, é o mais interessante de tudo. Então, estar ali como rede de inovação e também sendo gerente do laboratório. O laboratório do museu é muito interessante porque ele é o espaço realmente de explodir para o público de uma forma muito ativa e proprietária, nas mãos das pessoas, experimentações de futuro. Então, em residências, em oficinas, em ciclos provocativos, o que a gente pode ali dar o gosto? É o gosto de pensar o futuro que a gente deseja, e aquele espaço ali ele é muito privilegiado nesse sentido. Agora a gente está sediando também a cátedra da Unesco em alfabetização em futuros, né? A primeira cátedra que é sediada não numa universidade, mas sim num museu. E esse espaço do Museu do Amanhã, ele podendo ser esse transbordamento de um letramento, de uma ferramentalização, de uma instrumentalização, para que quanto mais pessoas possam pensar ativamente o futuro que a gente deseja. É uma parceria do Museu do Amanhã com a UFRJ. A gente está iniciando agora, recentemente, acabamos de fazer o evento de abertura. Então é um projeto que me é muito caro, porque ele, de fato, ele é instrumentalizador lá no profundo, né? Viver um laboratório é algo que realmente transforma, que decoloniza a nossa forma de olhar para o mundo. Eu acho isso um grande potencial. Paula, como é que fica, assim, né, não complexidade, mas exatamente essa visão toda que vocês estão tendo, como é que convive com uma sociedade ainda que tem problemas básicos, né, assim, né? É claro que assim, né, a gente não pode falar, não vou fazer nada porque isso, mas como é que consegue conviver, assim, né, assim, problemas, né, de tão básicos, né, de saneamento, coisas numa população como aqui, junto com hype, assim, né? Para onde que a gente está indo do ponto de vista de experimentações? Como é que convive isso que não fique uma visão, assim, esquizofrênica, assim, sabe? Excelente, André. Excelente, excelente. É muito importante esse olhar, né? Primeiro, a gente poder dar esses passos, com consciência de classe, né? O que nos possibilita, assim, nós que de alguma forma estamos aqui como agentes, o que nos possibilita estar nesse lugar? O que aconteceu para isso estar? E o que não aconteceu com a gente por causa, né, das nossas formas de ter chegado ao mundo, os nossos privilégios. Então, acho que o ponto 1 de promover essas coisas é olhar para a importância disso na base, né? A abstração, o pensamento sobre o futuro, né? Essa possibilidade de ver, de querer, de fazer acontecer, ela precisa estar na mão de todas as pessoas, ela não pode ser enviesada pelo olhar do homem branco do Vale do Silício, por exemplo, né? Super privilegiado. Nunca vai ter uma visão do que realmente é um problema, do que realmente precisa ser sanado. Então, pensar essas atividades, elas partem sempre de um lugar muito diverso. É muito importante, e, né, quem já viveu um laboratório de futuros sabe que se a gente tem ali um perfil padrão, né, padronizado, seja em qualquer escala, a gente perde em riqueza, né? A gente perde em possibilidades de aprendizado conjunto. E a tecnologia digital, ela pode sim ajudar a gente a endereçar esses problemas todos que a gente está endereçando aqui, né? A gente está tratando, a gente está olhando para eles. Só que se essas tecnologias elas estão na mão de quem nunca ouviu de perto esse tipo de problema, nunca vai ser uma questão. No máximo vai ser assistencialista. Então,
poder desenviesar as tecnologias, desenviesar quem toma a decisão, poder trazer pessoas as mais diversas e múltiplas possíveis para os espaços de tomada de decisão é fundamental, né? É parte de uma decolonização e é parte de poder atender o que precisa ser atendido, né? O que precisa ser sanado em termos, como você disse, muito básicos, para a gente poder ter um espaço mínimo, um respiro para abstrair o que vem. Perfeito, bela resposta. E assim, eu penso exatamente igual, assim, né? E aí até a gente fez, até durante, quando a gente fez um ano de Future Hacker, a gente fez um painel bem interessante, como se fosse de uma tecnocracia anárquica, né? Plataformas que teoricamente geraria mais controle das pessoas sobre os seus dados, sobre tudo, e gerar uma sociedade um pouco mais madura nisso, né? Quer dizer, você acha que a gente está longe de um momento como esse? Quer dizer, a gente pensa, por exemplo, até para a plataforma do blockchain, existem países aí, né, que estão já fazendo experimentações de ser votos em cima de tokens, assim, né, que não necessariamente, mas tenha uma forma de você desidratar o governo, as opções, e você faz com que a sociedade ela seja mais autossuficiente. Você acredita que esse é um caminho meio utópico, mas ele é possível? É a utopia mais maravilhosa. Acho que para chegar lá a gente tem muito letramento na veia, assim, para trazer, né? Eu acho incrível que isso aconteça e é para onde está apontando. A Web3 é isso, essa descentralização, é como você falou, essa desidratação das instituições mediadoras, né? Acho isso bem utópico, né? Mas se não fosse utópico, eu não seria anticapitalista, então estamos juntos. Eu acho que a gente precisa visualizar a base. Vamos voltar para a base, né? O que está sendo feito hoje para as crianças, por exemplo, ou para os educadores, ou para as famílias, sobre o letramento em dados, letramento digital, educação midiática. Aonde que tem? Aonde que tem? Eu sou mãe, eu tenho um filho de quase 9 anos. E quando eu me tornei mãe ali, né, eu vi que está todo mundo muito perdido. E essas crianças que estão hoje perdidas, elas vêm daqui a pouco como adolescentes que vão estar submetidos a espaços, o adolescente no seu momento o seu momento humano de maior fragilidade, né, a questão da sua autoimagem, do pertencimento, tudo aquilo, ela vai estar exposta a ambientes que são feitos para cooptar, que são feitos para enganchar, né? Aquele livro clássico, o Hooker, tá aí para o Vale do Silício achar lindo, e depois o autor chega 5 anos depois e lança um livro chamado Indistraível, Como Conquistar de Volta a sua autonomia. É isso, vende-se o veneno e depois quer vender o antídoto, só que às vezes não dá mais muito tempo. Então, voltando um pouco sobre a importância da gente letrar, a importância da gente trabalhar a base em muitos sentidos. Como cuidar das pessoas nesse tempo? E como cuidar de quem cuida? Né? Tá todo mundo muito perdido, todo mundo foi tacado dentro do digital, sem reflexão, sem nenhum tipo de visão de como funcionam as plataformas, ninguém entende, já começa a virar piada, e quando começa a virar piada e meme é muito perigoso. Né? Porque o algoritmo, não sei o que lá, me escutou, tô na mesa do bar, ouvi meu celular. Isso não é engraçado, isso não é maneiro, isso não tá disposto, é abusivo. O que é o abuso? A situação de abuso é quando a gente tem uma assimetria de poder, né? É uma assimetria de poder, digamos, num abuso sexual. O adulto que está ali atuando, ele tem repertório de que o que ele está fazendo é de cunho sexual e a criança não tem. Então ali tem uma assimetria, o abuso moral, todos os abusos eles partem dessa assimetria e a gente vive uma relação abusiva com o digital, porque o que acontece dentro das plataformas não é interessante que chegue ao público médio, e o público médio está ali só vivendo e sendo abduzido e não entendendo sobre bolha algorítmica, não entendendo que ele está dentro de um ambiente somente vendo coisas que já o deixam num lugar quentinho, fofinho, confortável, né? Que já são coisas que ele já gosta. Ele não tem contato com o diferente, porque se ele tiver contato, é incômodo e ele vai querer sair. E querer sair não é legal. Querer sair desmorona o modelo de negócio, né? Então, nada disso é posto, nada disso é falado. Isso tem que estar nas escolas, tem que estar
os profissionais de educação, para as famílias. Isso é urgente, né? Isso é parte de política, de governo, isso precisa acontecer. Mas a gente vai para a ponta, a gente fala, fake news, a fake news é a ponta disso, é o que nos chega e que causa os estragos em que estamos. Mas e a base? Né? Eu acho que a gente está trazendo uma questão muito importante, é como que a gente vai lá para o que nos estrutura como sociedade. Perfeito, isso porque a gente está falando, né, do lado mais digital, né? Mas assim, quando você vai pelos grandes grupos de mídia que a gente viveu em séculos aí, né? Pelo menos esse século, pelo menos. Como é que fica o fake news de grupos de comunicação também, que existem? Quer dizer, os fake news de CNPJ. Como é, assim, se eu estou falando de rede social, mas e os grupos que, teoricamente, também estão ali trabalhando para interesses particulares, de monopólios, etc. Então, eu acho que tem uma discussão até mais profunda até do que essa, que é na nossa origem mesmo, né? Do que a gente está consumindo. E aí é um ponto que acho que é interessante falar, assim, de quem é a responsabilidade, né? Assim, né? Óbvio que você tem uma responsabilidade né, dessa assimetria, né? O que você está falando, dos abusadores, disso aí. Mas existe uma responsabilidade também da outra ponta, da pessoa que está assim, de ela procurar também um pouco mais de conhecimento, dela ter acesso. Qual é a responsabilidade dela nesse papel? Do agente, ou seja, da pessoa, do indivíduo? Eu sempre falei muito sobre isso e eu acho que é a responsabilidade de cada um buscar. Mas de um tempo para cá, eu venho quase olhando como uma culpabilização da vítima, sabe? Eu acho que as plataformas, elas foram caminhando para um espaço, uma caixa preta tão potente, é tão potente o que é tão direcionador de sociedade, de subjetividade, tudo que acontece dentro dessas plataformas, que eu realmente venho achando que a gente demandar isso só do público final é a culpabilização da vítima, sabe? É dizer que você foi estuprada porque você estava com a saia curta. Eu estava apenas vivendo com a saia curta, eu estava apenas entrando num ambiente digital. O ambiente digital estava, por design, errado. E eu acho que ambos os espaços são fundamentais. A gente tem que educar, senão eu não seria educadora, eu não atuaria com letramento digital, com educação midiática. A gente tem que cuidar disso. Mas a gente tem que responsabilizar, a gente tem que cuidar de regulação de plataforma. É aí que a gente vai fazer a mudança acontecer. Não é no micro, porque por mais que a gente seja atento, por mais que a gente esteja letrado, a gente cai. Eu caio, você cai, todo mundo cai. E a gente sabe como funciona e a gente está ali. Então, o básico é entender a dinâmica, o que tem por trás e ter um mínimo de soberania, um mínimo de autonomia. Isso cabe a cada um. A gente tem que buscar ativamente, e se não buscamos ativamente, a gente tem que ter políticas que vão cuidar dessa educação. Mas, tão importante quanto isso, ou até mais, é cuidar da regulação desses ambientes. Eles não estão aí de bobeira, eles estão enviesados por seus interesses comerciais, como todos os meios de comunicação sempre existiram. São tecnologias de informação e comunicação, as famosas TICs. Elas são necessariamente movidas, não são entidades não lucrativas, elas são negócios. E para serem negócios, elas seguem uma lógica básica de enganchamento, a economia da atenção, né? E se eu não tenho atenção, eu não posso vender ela. Então, esse básico é tipo o beabá. O que acontece? Por que você entra para olhar sua agenda e de repente você entrou no Instagram e está 45 minutos abduzido ali? Por que isso acontece? Como que isso acontece com as crianças? Como que é o algoritmo do TikTok, que é pior ainda? É surreal quão eficiente é aquele algoritmo em termos de indicação de conteúdo e te colocar numa bolha verticalizada e você vai lá e você, no fim das contas, você está ali acompanhando conteúdo de incel e de misoginia e você vai sair atirando na escola. Não tá bolinho o negócio. Tem que ter muito cuidado e regulação. Eu acho também. Eu só colocaria nesse mesmo bolo da regulação como é que é feito as concessões também de TVs, de rádio, para quem vai, como vai, qual o propósito. Eu acho que também tem uma... essencial. Que não é muito falado, não é muito discutido, né? Quando você vê a maioria das concessões das grandes TVs estão em nome de políticos
que estão usando isso aí como instrumento, né, de manipulação regional, isso a nossa vida inteira. Então acho que tem que colocar um contexto amplo nisso tudo, né? Exato, isso aí remonta a muito tempo, isso não pode ser desconsiderado, isso só se transpõe. Isso se transpõe para as tecnologias digitais. Claro, são mídias de massa ainda e vão continuar sendo durante muito tempo. Continuamos aqui tratando do mesmo debate de meados, sei lá, de décadas atrás, né? Tem o coletivo Intervozes está aí falando isso e tentando pautar política pública há muito tempo. A gente tem, do mesmo jeito que tem lobby do lado dessas empresas, das concessões, é óbvio que tem, existe o lobby também, no Brasil a gente tem um olhar um pouco negativo sobre o termo lobby, mas não, o lobby é a condução, né, para os interesses importantes que precisam ter como sociedade, do mesmo jeito que tem o lobby para os interesses comerciais. Então isso é fundamental de ser debatido, está no mesmo espectro, né? Por isso que eu tô falando, assim, é uma visão mais ampla de tudo, né? Botar todo mundo no mesmo, se é para, né, discutir, vamos discutir, né? Tudo lá atrás. Vamos lá, Paulo, eu queria pular um pouco para arte agora, né? Também é uma área que você também domina pra caramba aí. E agora, inclusive hoje, eu não sei quando que vai estar sendo publicado isso aqui, mas hoje saiu uma notícia interessante do Future of Live, né? Aquele instituto lá, né, que faz parte o Elon Musk, o Steve Wozniak, tudo. Vamos parar o desenvolvimento de inteligência artificial. A primeira pergunta, assim, você acredita nessa nota? É verdade esse bilhete? Olha, eu tô rindo, mas é rindo de nervoso também. Esses tempos, esses últimos... Quantos meses? 6 meses da nossa vida? Então, como eu te disse, como eu falei aqui no início, eles são uma quebra muito importante de tudo que já aconteceu antes em termos de comunicação e de interação humana. Sim, tem que dar uma segurada. Eu não acredito que isso vai acontecer, tá bom? Mas aqui dentro do realismo esperançoso, existe a necessidade disso tudo estar minimamente estruturado dentro de cada uma das pessoas que vai usar. Do mesmo jeito que a gente está jogado dentro de uma plataforma como essas aí que a gente está falando, TikTok, Instagram, que são muito menos perigosas e perniciosas do que qualquer outra ferramenta de inteligência artificial generativa. Precisa de regulação aqui, precisa de regulação aqui. Só que está todo mundo sendo jogado sem espírito crítico, sem nenhuma guiança. E então essa carta, que dialoga um pouco também com o artigo do Yuval Harari e do próprio Tristan Harris, ambos são signatários, fizeram um artigo há poucos dias atrás no New York Times, e tem vários outros que estão pensando isso. É um potencial de destruição enorme, de destruição de subjetividade, destruição de sociedade no geral. Direitos, né? Direitos, né? Porque assim, o copyright acabou. Você acaba um copyright, né? Com um chat desse, né? Assim. Essa discussão a gente está tendo lá desde 2000 e pouco. Lembra que eu falei no início sobre a gente estava tratando ali de Creative Commons? O que era o Creative Commons 15 anos atrás? Essa iniciativa internacional de, como é que eu vou dizer assim, de maleabilização do direito autoral. O que era aquilo? Era a gente perceber que não dava mais para agarrar o direito autoral e dizer assim, qualquer coisa que forem fazer com a minha obra, eu nego a princípio, e se quiser botar um pedacinho da minha música em qualquer coisa, venha me perguntar, vem aqui que eu vou te cobrar 90 mil reais. Não dava mais para ser aquilo. Então, o que a gente olhou foi, por que não existe uma licença? O Creative Commons propunha isso. Por que não existe uma licença de direito autoral que não é o copyleft, não é o oposto do direito do copyright? Não é isso. Até existe o copyleft, e é importante que exista, que é você abdicar a priori dos seus direitos sobre sua criação artística. Beleza, mas tem que ser opcional. A nossa proposta com o Creative Commons é que ambos fossem opcionais. Assim como a proteção do direito autoral ela é obrigatória, ela é forçosa, a partir do momento que a pessoa cria, está protegido, a gente estava propondo uma outra coisa. Poxa, eu como autor, eu posso, de repente, dizer que beleza, se você for usar um pedaço do vídeo que eu fiz, se você for usar um pedaço desse meu vídeo num comercial da Nike, ou seja, um uso plenamente comercial, vem me perguntar. Mas se você quiser usar um pedaço do meu vídeo para o teu material ali de escola, cara, não precisa me perguntar, porque o direito autoral ele pressupõe que isso é vedado a priori para tudo. Então, essa flexibilização era o que o Creative Commons propunha. E eu acho que está muito atual.
Olha que louco, né? 15 anos depois a gente está vendo uma coisa parecida nessa seara específica que você trouxe, do direito autoral. Mas é algo que não vai dar mais pra gente nem detectar, né? Para detectar a influência, você bota ali no chat, no Midjourney, por exemplo, tô botando essa foto aqui, eu quero que ela ganhe uma releitura com inspirações do traço de fulano. E vai acontecer, e aí? Como que isso se dá? É tudo tão fluido, né? Eu acho que tem tanto espaço pra gente debater isso. E aí, mas eu não tenho resposta, eu tenho muito mais perguntas do que resposta e adoro que seja assim, porque é tão disruptivo que eu não sei como que essa regulação pode se dar. Não faço ideia, você faz? Não, é uma Como questão que exatamente, a gente fala que a gente está gerando um monte de perguntas, assim, e os debates. Agora a resposta, ótimo, né? A gente não tem mesmo. Por exemplo... Porque a gente tem urgência de resposta. Exatamente. A gente tem urgência por causa disso, tá na mão de todo mundo para ser usado. Olha que louco. A gente tem um exemplo concreto, assim, o marido da Maria, né, que é a nossa sócia e host do canal internacional, ele começou a fazer algumas artes, né? E ficaram muito legais, né? Foi muito engraçado. Aí eu falei assim, isso é arte ou não é arte? Né? Fiquei pensando, né? Quer dizer, como é que é? Você faz uma recriação de um projeto como esse. Será que vai, assim, aí olhando para o futuro, Paula, vou te explorar então. Eu já acho assim, que quando a inovação chega, eu não vejo muito retrocesso. Assim, eu acho que eu não sei o que vai acontecer, sabe? Assim, mas eu nunca vi uma tecnologia parar. Assim, vamos parar, vai estar continuando em algum lugar. Pensando nisso no futuro próximo, você acredita que possa ter, por exemplo, uma exposição de uma arte híbrida? Artistas híbridos que usam da inteligência para que fazem recriações e aí criam uma outra categoria de negócio? É a arte das perguntas. Perguntar sempre foi uma arte, só que agora se chama prompt. Você fazer boas provocações para a inteligência artificial pode te levar a bons lugares. Você fazer perguntas rasas ou imputar ali direcionamentos rasos não vai te levar para determinadas excelências possíveis. Eu acho que é muito interessante porque a gente está dando uma volta. Eu fiz jornalismo lá na virada do milênio e nunca trabalhei com jornalismo, sempre trabalhei com cultura e comunicação e digital. Mas o jornalismo ele sempre tem aquela questão básica, né? O que, quem, quando, onde, por que e como. Você conversando aqui com você, eu vou querer saber o que, quando, onde, por que e como que isso está acontecendo. Então, e é uma educação midiática, no fim das contas. Também é uma volta que a gente dá para chegar. É uma educação para as mídias. O que é um prompt de inteligência artificial se não for o uso de uma mídia, né? A ferramenta está ali para te responder. Ela ainda precisa do seu input. Claro que estamos falando do momento de hoje, né? Do hoje, né? 2023 ali, primeiro semestre. Então, o que vai ser daqui a pouco? Tenho certeza que você vai andar sozinho. Mas sim, por que não haver um espaço de exposição de arte que seja que venha a partir dessa geração pela inteligência artificial, se o que importa no fim das contas é o humano que está ali fazendo as boas perguntas, né? Não, essas são as questões, né? Os dilemas que vamos aí, né? Sei lá, o famoso queremos saber. A gente tá até promovendo, eu não sei, a gente está tentando fazer até uma promoção assim com uma startup de educação, exatamente as discussões sobre os dilemas éticos do futuro da educação. O que pode e o que não pode? Eu usar a realidade imersiva dentro da sala de aula, usar uma super ferramenta de realidade aumentada ali, por que não? Quer dizer, hoje o celular dentro da sala de aula é visto como uma dispersão, porque é usado como dispersão. Mas se for usado como instrumento para educação, gamificação, tem tantos temas, eu acho que assim, e aí falta, de novo, esses debates. Eu até brinco e falo assim, cara, o Future Hacker, quando a gente lançou, eu falei assim, olha, se a gente tivesse começado lá atrás, algumas discussões já poderiam ter sido encaminhadas. E não esperar a tecnologia chegar mais rápido, porque ela chega mais rápido, né? Exatamente. E é um exercício de futuros. Lembra que a gente estava falando aqui sobre letramento em futuros? É fazer esse exercício que acontece aqui no Future Hacker de abstração de perguntas. E se as perguntas são postas um pouco mais atrás, elas de fato podem nos conduzir para espaços nunca antes pensados. Esse descondicionamento, a importância de pensar e experimentar o pensar futuros, né? De forma coletiva, de forma múltipla, de forma diversa, lembra? A gente estava falando também da importância da diversidade, senão a gente enviesa o futuro também, na melhor das boas intenções, a gente nem vê
não vê, passa batido algo que é muito estrutural para outras pessoas e não pra gente. Não dá pra ser ludista, né? Não dá pra querer quebrar as máquinas. Não é sobre ser ludista, é a gente manejar isso de forma consciente, autônoma, soberana, tanto no âmbito do usuário final, né, do público médio em geral, que aí sim está responsabilizado, está envolvido nisso, se letrando, mas também cuidar muito da ala de quem produz as tecnologias, de quem cria, de quem dissemina. É fundamental, né? E é engraçado que é o tempo, né? Que assim, tem muito. Assim, eu entrevistei aqui a Paula Trabusti, né? Que é da Belas Artes, ali, né? Da Bossa Nova Filmes, que ela. E ela contou uma história maravilhosa que eu falei pra ela o seguinte, né? Fazendo essas provocações que você tá falando, né? Assim, por que eu preciso ter o final do diretor do filme? Por que eu não posso escolher o meu final? Por que a gente não pode estar num bar discutindo por que o meu final foi diferente do seu e a gente entrar numa... Aí ela me contou uma história maravilhosa, que na Tchecoslováquia, em 67, teve uma primeira experiência de cinema interativo, onde todo mundo tinha um dispositivo e apertando o verde para um personagem por verde e o vermelho para o outro lado, né? E tinha um animador, tipo, de auditório que ficava no cinema fazendo exatamente, ó, pessoal, tá indo todo mundo pra cá, todo mundo pra lá, assim, né? E foi, teoricamente, a primeira experimentação de cinema interativo. E um ponto interessante é por que a Tchecoslováquia? Porque era uma ditadura. Então, teoricamente, o diretor teve um insight naquele momento e falou, cara, olha, eu vou dar pra eles a opção. Olha que... foi maravilhoso uma história dessa, né? Quer dizer, como é que você consegue isso em 67? Enxergar um pouco os dilemas que você vai ter no futuro, acho que é exatamente essa experimentação, né, que você está falando, né, propondo, né, como é que consigo enxergar um pouco mais além ali, né, então foi uma história maravilhosa que ela contou, eu falei, puta, por que a gente não faz uma nova provocação dessa, né, dos cinemas, né, com finais diferentes, assim, né, que ia ser muito interessante, né. Olha o papel da arte, né, você estava trazendo isso, por que a arte é importante? Porque ela é o espaço que chega primeiro aqui e depois vem para cá. Se a gente ficar aqui muito no cabeção, no debate de ideias e muito prática, isso não chega nas pessoas que já não estão ali minimamente envolvidas nessa questão. E aí a gente fica, mais uma vez, falando dentro de um mesmo ambiente e não explode. Lembra, né? Como é que a gente explode essas histórias para o público... das pessoas normais, os civis, né? Como que isso chega a eles? Eu tenho certeza que é a partir das experimentações artísticas. Como que eu vou pensar agora no museu a gente vai abrir uma exposição lá do laboratório que se chama Sci-Fi, mas ela é sci-fi em português mesmo porque é uma ficção científica brasileira, ela só pode ser brasileira e ela não nasceu exposição. Ela é fruto, por acaso tem exposição, mas o que importou nisso é o processo. Foi uma oficina realizada com grandes nomes de futurismo, de ficção especulativa, futurismo indígena, afrofuturismo, que vieram mentorar e dar oficinas para pessoas que se inscreveram, pessoas normais que olharam lá, viram a chamada pública da gente, vem aqui a oficina de criar futuros de uma ficção científica que só pode ser a brasileira. E aí pessoas se inscreveram, escritores, tá? Pessoas foram selecionadas, trouxeram, né, seus argumentos de contos, trouxeram suas atuações prévias, foram selecionadas e com esses mentores escreveram contos de ficção especulativa e que incorporassem elementos de uma ficção científica que não é aquela asséptica, aquela ficção científica que a gente está acostumado, ou super distópica. Não, ela é uma ficção científica brasileira. E aí ficou tão legal os contos que a gente resolveu transformar eles num podcast ficcional, em audiocontos, 19 audiocontos, com trilha sonora original, multiplicidade de sotaques. E aí ficou tão legal isso tudo, aí chamamos ilustradores incríveis, Breno Leser, um monte de ilustradores que transpuseram esses contos. E aí ficou tão legal, é isso, a gente chegar... Falei, cara, isso aqui é uma exposição imersiva, e aí vai ter ali uma experiência de realidade aumentada também para as pessoas poderem, de alguma forma, entrarem nesse universo. E aí sim pensarem, junto com aquelas pessoas que escreveram os contos, como decolonizar, por que o futuro ele é só o que nos está posto pelo norte global?
Como que a gente pode sim ser agente disso? Eu acho que é por aí, é a arte que move, no fim das contas. Muito bom, a gente tem um entusiasta das ficções aqui, que é o Gui Rangel, né, que é um futurista que ele usa muito a ficção de uma forma, né, de tangibilizar para as pessoas o que é experimentar o futuro, né? Então é maravilhoso. Maravilhoso. Acho que é aí que a gente chega nos corações. Quando é que começa? Depois sobe. Quando é que começa, Paula? Isso aí é a exposição? A gente vai abrir no fim de junho essa exposição, lá no Espaço Expositivo do Museu do Amanhã, quem já conhece, logo que chega, é o Espaço Expositivo do lado direito, que é do próprio Laboratório de Atividades do Amanhã. Legal. E o que tem mais de agenda até o final do ano? A gente vai ter uma exposição sobre os 50 anos do celular no mundo, né? 50 anos da primeira ligação do celular. A gente tem também outras exposições, não são só exposições que acontecem, né? A gente tem um ciclo de encontros investigativos sobre o futuro da arte, que se chama Arte do Amanhã. Vai acontecer entre abril e maio, tudo remoto, tudo online, né? Para pessoas do Brasil inteiro participarem. A curadoria do Batman Zavarese, e aí a gente tem 18 artistas trazendo suas provocações do que vai ser, do que pode ser, do que quer que seja essa arte do amanhã. Então tem desde Dayara Tucano, Sabrina Fidalgo, artistas a Zaica dos Santos, artistas que já trabalham com digital, mas artistas que são de corpo, por exemplo, de artes expressivas, corporais. Então a gente tem aí um mundo de pessoas trazendo isso para... Acho que o número de pessoas no total que já se inscreveram são 18 mil pessoas inscritas, todas já estão lotando ou já lotaram. Então é isso, vou botar 18 mil pessoas para pensarem, aventarem e explodirem o que pode ser essa arte do futuro. Enfim, tem uma série de coisas legais acontecendo no museu. Maravilhoso, você está num parque de diversões ali, né? Com muita coisa. É um parque de diversões, muita coisa, né? De experimentações de futuro. E é isso, é o que tem de humano nisso, o que as pessoas podem experimentar. Não, perfeito. É um pouco que a gente fala também, tudo que a gente pode falar de qualquer coisa de tecnologia, como é que eu ajudo as pessoas, né? Organicamente, né? A consciência das pessoas. Paula, queria agradecer pra caramba a sua presença aqui, foi um papo ótimo aqui, você viu que passou super rápido, aí quando você vê já foi 40 minutos ali, mas foi ótimo. Aí eu queria deixar as portas abertas aí, de pensar em coisas que a gente possa fazer junto aí com o Future Hacker, e estamos aí à disposição. E agradecer novamente. Fiquei muito fã desde que a Lala me apresentou um tempo atrás. Fiquei fã, fiquei acompanhando. O Future Hacker é muito importante. Aquilo que você falou, são olhares múltiplos para arejar as nossas possibilidades de futuro, né? E ricos e de vários segmentos. É isso que a gente precisa, né? Não ficar aqui nas nossas verticalidades de olhar. Não, tipo, o que pode vir da biologia? O que pode vir das árvores? Né, essa antecipação regenerativa que as árvores e as plantas têm, e a natureza como um todo. O que a gente pode trazer isso para o nosso futuro? Que legal, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com você. Falando em árvore aí, a gente está louco para trazer o Ayrton Krenak para falar um pouco dessa parte de colaboração entre a natureza. Puxa, vai ser uma Será conversa um papo maravilhoso. Incrível. É isso aí, pessoal. Obrigado, Paula. Pessoal, até a próxima aí. Obrigado. Future Hacker. Life. Path. Future.